Boa tarde, aluno do nono ano B. Vamos à correção de mais uma atividade, a atividade da página 80 do livro didático, né? A questão 27. Qual é a medida de comprimento da altura do avião em relação ao chão, considerando esta imagem, não é isso? Então, ó, a altura, ele quer determinar que você determine essa altura que está sendo representada aqui por H, da altura do avião, quer saber a altura do avião em relação ao chão, tá certo? Lembrando-se que aqui nós temos uma corda que forma um ângulo de 30 graus que liga o chão ao avião. Isso forma um ângulo de 30 graus com relação ao chão, não é isso? Então, como é que a gente diz? Que o cateto oposto, que é o cateto oposto, é a altura, ele está sendo representado por H, sobre a hipotenusa, que é a hipotenusa 5.000, tá certo? É igual a quem? A 1 meio, não é isso? Então, eu faço meio pelos extremos. H vezes 2 dá 2H, 1 vezes 5.000 dá 5.000. Então, 2 está multiplicando H, passa dividindo. 5.000 dividido por 2 vai ser igual a 2.500. Então, a altura do avião é de 2.500 metros. Beleza? Então, essa é a altura do avião, 2.500 metros. A questão 28 diz o seguinte: nesta figura, as medidas de comprimento são dadas em metros. Determine a medida de perímetro e a medida da área da região retangular ABCD, não é isso? Então, não esqueci de colocar aqui, ó, ABCD. E quer que você calcule a área desse retângulo. Vocês observem aqui que a primeira coisa que nós temos aqui, nós vamos ter que determinar qual é o valor de x. Determinando-se o valor de x, nós vamos poder calcular a área desse retângulo. Então, observe o seguinte, que aqui eu tenho um triângulo, onde aqui essa medida é de 90 graus, uma medida aqui de 60 graus, então essa medida aqui vai medir quanto? 30 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180. Ó. 60 mais 30, 90. Aqui eu tenho um ângulo reto de 1,90 m. Então 90 mais 90 vai dar igual a 180, certo? Lembrando aqui também que se aqui mede x menos 4, o lado paralelo a ele também vai medir x menos 4. Então esse lado aqui, BD, se AC mede x menos 4, então BD também vai medir x menos 4. Beleza? Então, ó, o que é que diz aqui a questão? Que o ângulo oposto que o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, que é o cateto oposto, x menos 4, sobre a hipotenusa, que é a hipotenusa, x mais 2, é igual a quem? A 1 meio, tá certo? Então, a partir daí, nós vamos poder determinar quem é o valor de x. Fazendo aqui meio pelos extremos, 2 vezes x menos 4 vai ser igual a 1 vezes x mais 2. Eu vou fazer, ó, 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes menos 4, dá menos 8, igual 1 vezes x, tá, x, 1 vezes mais 2, mais 2. Então, 2x vai ser igual, tem uma equaçãozinha que eu vou resolver, x está positivo, vem para antes negativo, vai ser igual a 2, 8 negativo passa positivo, 2x menos x dá quanto? Dá 1x, 2 mais 8, 10. Então, qual é o valor de x? O valor de x é 10. Mas ele não pede somente para determinar quem é o valor de x, ele quer saber também qual é a área do retângulo. Então, vamos calcular a área do retângulo. Calcular a área do retângulo é comprimento vezes a largura, não é isso? Então, vamos determinar. Quem é o comprimento? O comprimento é x, ó. Mas quem é x? X é 10. O comprimento é 10. Lembrando que ele pede para calcular em quê? Qual a unidade de medida? Em metros. Então, x é 10 metros. Beleza? Então o comprimento é 10 metros. A largura é x menos 4. X é 10. Então, 10 menos 4 vai dar quanto? 6 metros. Então, a largura é 6 metros. A área vai ser 10 vezes 6, que vai dar quanto? 60 metros quadrados. Essa vai ser a área do retângulo, tá certo? Do retângulo ABCD. Então, a resposta da questão 28, tá certo? E por último, a questão 29, não é isso? Na questão 29, a 50 metros da base de uma encosta, então vamos supor que aqui seja a encosta, tá certo? Que seja a encosta, a 60 metros da base da encosta, tá certo? A 60 não, de 50, né? 50 metros da base de uma encosta, encontra-se uma árvore. Tá aqui a árvore, então a 50 metros da base da encosta, encontra-se uma árvore, tá certo? Então a distância entre a encosta
e a árvore é de 50 metros, beleza? Encontra-se uma árvore cuja base do tronco forma um ângulo de elevação de medida de abertura de 60 graus até o topo da encosta. Então, ó, levando em consideração, colocasse aqui, vamos supor que seja uma corda ligando o tronco da árvore até a encosta. Até a encosta nós vamos ter um ângulo de 60 graus, então ele vai ter a abertura de ângulo de 60 graus, levando em consideração o tronco da encosta, tá certo? E da árvore, desculpa, qual deve ser a medida de comprimento de um cabo para ligar a base do tronco ao topo da encosta, ou seja, quer saber qual a medida desse cabo, que eu vou ligar o tronco até o topo da encosta, tá certo? A base aqui do tronco, o início aqui do tronco, tá certo? Até o topo da encosta, ele quer saber, tá certo? Qual seria a medida de um cabo que eu ligaria esse tronco até a encosta. Então, vocês observam aqui que nós temos aqui o que? Nós temos também um triângulo retângulo com um ângulo de medida de 30 graus. Por quê? 30 mais 60 mais 90 dá 180, não é isso? Então esse ângulo aqui com certeza vai medir 30 graus. O cateto oposto ao ângulo de 30 graus, quanto é que mede? 50 sobre a hipotenusa, que é justamente a medida do cabo, que é x, é igual a quem? A 1 meio. Aí eu faço meio pelos extremos. 1 vezes x, x. 50 vezes 2, 100. Então a medida do cabo vai ser de 100 metros, tá certo? Esse cabo, para ligar o tronco da árvore até a encosta, vai ser, até o topo da encosta, vai ser necessário um cabo de medida de 100 metros, tá certo? Então até a próxima correção, se Deus quiser.